Amazonas. Dizem que essas índias, mulheres fortes e guerreiras, deram o nome ao rio, à floresta e ao maior estado brasileiro, o Amazonas. Quem primeiro nos conta sobre Amazonas é o Frei Gaspar de Carvajal, um escrivão da esquadra espanhola que veio para o Brasil por volta de 1542. Ele conta isso depois de uma luta que houve entre os espanhóis e os índios na foz do rio Inhamundá, localizado ali na fronteira entre o Pará e o Amazonas. Esse Frei ele vai contar que os europeus eles foram surpreendidos por essas mulheres altas, encorpadas, com cabelos longos, trançados e enrolados na cabeça, que andavam nuas, usando apenas um tapa-sexo e arco e flecha nas mãos, e lutavam ferozmente, capitaneando os índios homens. Ele falava: aqui dimos del golpe en la buena tierra e a senhoria de las Amazonas. Alguns também dizem que essas mulheres elas cavavam e carregavam escudos feitos de casco das tartarugas gigantes. Porém, é importante dizer que nessa guerra entre as indígenas e esse general, o Frei também conta que houve um general, Francisco de Orellana, que conseguiu matar umas 7 ou 8 mulheres, mas que isso não foi o suficiente para que eles pudessem ganhar a batalha. Intrigados com essas misteriosas mulheres que se pintavam de verde para se confundirem com a mata e que possuíam apenas um seio. O outro seio elas cortavam ou queimavam para melhor poder apoiar o arco e a flecha. Os espanhóis capturaram um índio que lhe contaram essa história. Ele disse que naquela região havia pelo menos umas 60 grupos de amazonas, que contabilizavam mais ou menos 12.000 mulheres e crianças, e que suas aldeias elas eram feitas de pedra, que interligavam aos povoados por portas, onde havia sempre uma amazona virgem cobrando pedágio de quem quisesse passar. Essas mulheres elas eram sem maridos, e quando elas queriam engravidar, elas capturavam os índios e eles faziam filhos com elas. Dizem ainda que elas esperavam os filhos no lago do espelho da lua. E se nascessem homens, elas matavam e entregavam os corpos aos seus pais. E se fossem mulheres, elas presenteavam o índio pai com o talismã da sorte, uma pedra verde de diversos formatos chamado de muiraquitã, e pegavam uma menina para criar, ensinando a elas artes marciais. Esses muiraquitãs, eles eram, na verdade, peixes transformados em pedras verdes com o sangue das virgens que caíam no Amazonas depois do ato amoroso. A simbologia do peixe ela ficou muito adequada para elas, uma vez que o peixe fértil pode ser fecundado várias vezes. E para quem quiser crer, apesar de a pedra verde aparecer em vários amuletos encontrados na América Central, nunca se conseguiu achar uma jazida sequer da origem desse mineral. Esse índio contou que a rainha dela se chamava Cunhori e possuía muito ouro, prata, louças e etc. E que na cidade principal havia 5 casas com local para adorar o sol. Foi assim que os espanhóis, confundindo essas índias com as amazonas da mitologia grega, batizaram aquele rio em que as encontraram, antes chamado de Mar Dulce, de Rio de las Amazonas, que depois virou o Rio Amazonas. Que nome esse que permanece até hoje? Não à toa. Amazonas, em grego, significa sem mamas. Essas personagens são tão fortes que acabam sendo incorporadas à literatura, como por exemplo no romance de Macunaíma, de Mário de Andrade, em que há um capítulo inteiro dedicado a elas. O Carta pras Icamiabas, um outro nome dado também às Amazonas. Gostou dessa história? Se você gostou, deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva nesse canal, que aos poucos eu vou estar compartilhando um pouquinho mais desse livro que eu ganhei de presente e achei muito legal. Mais tarde a gente vai conversar sobre alguns outros assuntos. E se vocês têm alguma curiosidade e gostaria que a gente falasse sobre um livro específico aqui, de qualquer literatura, deixe aqui no comentário que eu farei o máximo possível para trazer para vocês. Beleza, gente? A gente se vê na próxima e eu sou a Thaís. Tchau!